Que vitória com autoridade, velho. A palavra é vitória com autoridade. Assim, meu irmão, é bizarro. Eu acabei de fazer um tweet que, se você pega o mais otimista alvirrubro e dá ele o poder de escrever um roteiro para esse jogo, ele não ia fazer o que aconteceu, não, velho. Assim, esse 4-0 não é roteiro escrito nem pelo mais otimista dos alvirrubros. Ninguém esperava isso. O Náutico foi com mais de meio time. Eu sei uma pessoa que esperava, viu, João? Vou esperar você concluir, mas tem uma pessoa, lhe garanto que tem uma pessoa que esperava. O Náutico foi com mais de meio time de reservas. Hélio, assim, velho, muita gente, quando tá em um momento ruim, pede pro treinador abrir mão de convicção, abre mão de marcar pressão, abre mão de jogar com a linha um pouco alta, abre mão pede para abrir mão de uma coisa que fez o treinador chegar até ali. Hélio dos Anjos, nesses últimos, acho que desde 2017, vem adotando esse estilo de jogo e vem tendo resultado, vem colhendo resultado ano após ano. E muita gente, quando o negócio tá degringolando ali, tá indo mal, pede para, vamos jogar com a linha mais baixa, vamos por outro caminho. E, cara, são jogos como esse que mostram porque o cara tem convicção no trabalho dele. O Náutico poderia ter feito outro jogo. Assim, tinha todos os motivos para o Náutico entrar com a linha mais baixa, recuar um pouco, porque o Náutico não tinha praticamente jogador. O banco do Náutico é praticamente composto por jogadores da base. E Hélio não. Hélio, ele mantém a proposta, mantém a pegada, tem um gol saindo disso, assim. O primeiro gol do Náutico é uma jogada que a gente conhece desde 2021. É uma jogada ensaiada, então é uma jogada de convicção do treinador, com muitos jogadores dentro da área. O segundo gol é um contra-ataque que o Náutico puxa com um primeiro homem de meio campo passando, sem medo de jogar. E aí o Kelvin, assim, tem uma participação gigantesca nesse gol, porque a assistência dele é perfeita, assim. A bola vai um pouquinho mais na frente, completamente proposital. Tirou a bola do pé ali de Auremir, evitou qualquer tipo de... Meu irmão, o Kelvin fez. Auremir, você só tem que dar um toque na bola que é para fazer o gol. E um gol que sai de jogada também de Ed. E, assim, o Náutico hoje fez uma partida assim, praticamente perfeita. Acho que até antes do primeiro gol, eu estava olhando assim e falando, meu irmão, o Náutico está jogando muito direitinho hoje. Não conseguia chegar com perigo, não teve uma grande defesa do goleiro do Ipiranga, mas o Náutico tinha um apreço pela posse de bola muito grande hoje, velho. O Náutico estava jogando muito certinho, o Náutico estava com um direcionamento de jogada, uma escolha de lado para sair, tentando manter uma posse de uma forma que, assim, eu não tinha visto esse próprio time fazer. O Náutico buscando jogada trabalhada, buscando um 2, quando estava apertado, mudava de corredor. Ali, principalmente no primeiro tempo, o Náutico girou a bola muito, muito bem, assim. Aquele problema de que a bola passava muito lenta pelos zagueiros, hoje não aconteceu. Ali teve até um probleminha ali na saída de jogo, que Raia, no começo do jogo, ele desperdiçou algumas posses de bola numa tentativa de lançamento, mas ele erra 2 vezes e ajusta, para de tentar e vai por outro caminho. Então, assim, o Náutico foi construindo o resultado de maneira muito sólida. O Ipiranga não teve superioridade com o Náutico, assim, em nenhum momento. O narrador, obviamente, ele tenta melhorar o produto, né? Então, quanto mais ele falar que o jogo está animado, que o outro time pode buscar uma reação, talvez seja o papel dele sendo feito bem feito, para deixar até quem não é do Náutico, quem não é do e quem é do Ipiranga, numa ânsia assim, maior para ver o jogo, no nervosismo. Mas a verdade é que o Ipiranga foi passageiro do jogo por todo momento. Aqueles 15 minutos que ele fala de que foi superior, o Ipiranga, isso não aconteceu. Foi um chute que Jean-Pierre deu, que Muriel fez uma ótima defesa. Então, assim, resultado extremamente sólido.
de partida individual de alguns jogadores assim, extremamente importante. A partida de Patrick Alain hoje é de manual. Patrick Alain hoje foi o ritmista do time. Hoje Patrick Alain conseguiu achar bons passes, conseguiu o chute de fora da área, que foi um pecado não ter entrado, assim, uma bola na trave que o goleiro assim, nem viu por onde a bola passou. Então, teve ainda o lance de Mezenga, que é outro cara que é extremamente importante nesse jogo. Mezenga, assim, é Hélio, porra. Desculpa, é Hélio. Mezenga tá fazendo gol hoje, é Hélio. Mezenga tava atrapalhando, porra. Mezenga não estava conseguindo jogar futebol. Ele jogava e atrapalhava. Aquele jogo contra Confiança mesmo na Copa do Nordeste, assim, foi uma partida muito ruim de Mezenga. E, cara, hoje Mezenga foi muito bem? Não. Mas é um jogador, pô. É um jogador. E Hélio teve participação nisso, deu moral para o jogador. E aí o cara volta a fazer gol no que ele fazia de melhor ali na cabeçada. Arnaldo. Caramba, Arnaldo jogando muito certinho. Arnaldo, ele enfrentou talvez o único jogador do Ipiranga que tivesse afim ali de alguma coisa no primeiro tempo, que foi aquele Alanzinho. Era um único jogador que tentava em velocidade, errava muito, e Arnaldo assim, não passou muito sufoco com o cara, não. Arnaldo jogou a bola. Não chegou tanto da frente, obviamente, é um jogo fora de casa ali, não precisava Arnaldo estar se desgastando tanto. Quando foi dar um cruzamento perfeito na cabeça de Mezenga. Então, você vê o treinador um poucos em detalhes, assim, de que é um cara que não abre mão do seu esquema, pode estar jogando fora, pode estar com menos 6, menos 20, ele ia jogar daquela forma. É um cara que conseguiu recuperar jogador e é o que a gente esperava. Quantas vezes aqui a gente falou, meu irmão, treinador treina time ruim também. Quantas vezes a gente falou que, porra, muito isso, velho. Muitos jogadores. Eu tô tomando a liberdade de me intrometer no seu comentário, porque é uma coisa que a gente bate tanto nessa tecla, né, João? De dizer assim, gente, o time pode ser ruim o que for, mas se chega um técnico que faz esse time ter pelo menos uma organização, você nota que ele vai ter o dedo dele do trabalho ali, pô. Renato aí já tá sentindo o dedo de Hélio dos Anjos, assim. Olha, André liberou a camisa que eu disse que tinha tomado a liberdade e ainda mandou 100zinho aqui. Grande André. Abração, meu querido. Camisa de Adoro Esquadra bicolor, a meio a meio. É isso. Vamos embora. Um abraço para todo mundo da Timbu Shop, viu? E aí a gente vê jogadores que sendo melhorados, pô. O Náutico tá conseguindo melhorar jogador. Então, coisa que não acontecia com alguns outros treinadores. Então, velho, é uma vitória completamente aí na conta de Hélio. O time, eu achei o time muito bem, um time muito tranquilo em campo, bem postado. Então, assim, não tenho o que falar muito mais, não. Assim, que vitória é dado Cavalcante. Que vitória do caralho, assim. A gente estava numa sequência que era muito difícil. A gente vai enfrentar o São Paulo e a Ponte Preta nos próximos 2 jogos. Sair desse jogo com 3 pontos é extremamente importante, porque pode livrar a gente de uma sequência negativa, assim, tranquila, sabe? Que poderia acontecer. Não era maluquice você pensar nisso antes do jogo. E aí você vai lá, ganha de 4-0, sem deixar o Ipiranga jogar e velho, dá uma tranquilidade para isso aí, dá uma tranquilidade para esse jogo de São Paulo, dá uma animação do caralho, assim. O Náutico vai para esse jogo com a liberdade de ir para uma guerra, com a liberdade de falar, Série C, espera um pouquinho, fica aqui nesse potinho separado, você ainda é meu principal objetivo, mas tira ele daqui do lado um pouquinho, vamos pensar somente nesse jogo. E aí, meu irmão, eu tô animado pra caramba, velho. Assim, eu já tava animado muito para esse jogo, porque é uma oportunidade que, infelizmente, a gente não vem tendo de enfrentar talvez o maior time do país. E a gente foi lá no Morumbi, trouxe um resultado completamente factível, e é hora da torcida ganhar o jogo fora também. É hora da torcida chegar junto, lotar aí o estádio. Já tá tendo uma festa do caramba. O pessoal já chegou junto ali no Pix. Já tem a lista de coisa que vai ter no estádio, fora do estádio, na Venda Alvirrubra. E isso me anima, assim. Eu acho que a torcida tem esse poder
e tem o poder de deixar o São Paulo desconfortável. A torcida do Náutico vai deixar o time do São Paulo desconfortável, e o time do São Paulo desconfortável talvez seja o primeiro passo para a gente conseguir uma classificação. Então, eita, isso aí eu queria. Tô no bico seco da porra, mas vamos deixar para amanhã, né, João? Amanhã a gente comemora. Ei. E então, assim, quem não comprou o ingresso, compre, porque a festa vai ser bonita e, sinceramente, eu tô animado. Eu tô me deixando sonhar desde que saiu São Paulo, eu tô me deixando iludir. João, e esse jogo do Ipiranga deixou, velho. O ingresso é caro, a gente sabe, tá? Meia entrada. Agora, tem meia entrada aí, viu, gente? Agora, é aquela coisa, né? Se o Náutico faz uma remontada em cima do São Paulo, vocês vão se arrepender de não ter ido. É aquela coisa, velho. Tem hora, meu irmão. É ir pela fé. Caralho! Eita! A turma que chega pesado chegou de novo. Meu irmão, a turma, Guilherme Rocha, essa cerveja aqui, porque eu acho apresentou que um rosa com lilás. O bico tá seco. Vira, Renato, vai. Já não gosta. Ele já não queria fazer isso, né, Renato? Irmão, dando motivo. Eu nem conhecia essa cor, porra. Misturou duas cores. Pela primeira vez o Superchat misturou duas cores. Rosa com roxo. Vocês já pararam para pensar se a gente tivesse na Série A ganhando de time dos times da Série A nos aflitos e tudo mais? Não, o TimbuCast fosse em 2012. Cada vitória nos aflitos. Meu amigo. Aí a galera fala que é melhor perdendo, Renato. Puta que pariu. Porra. Ainda vem os idiotas. O TimbuCast gosta de tumultuar. Como é que eu gosto de tumultuar, porra? Um pessoal feliz da vida aqui, colaborando, prestigiando o trabalho de cobertura que a gente faz, velho. Pelo amor de Deus, pô. É uma lógica do caralho. Ato Gildo. É uma vitória, assim, maiúscula, num momento crucial e que a gente entrou no campeonato, né? A gente precisava dessa questão. Entrar no campeonato. O Náutico ele não estava no campeonato. Mesmo diante da vitória do Confiança, o Náutico não estava no campeonato. O Náutico hoje entrou no campeonato pela classificação, pela vitória fora de casa, pela autoridade e porque agora todo mundo, o Náutico tá ali. O Náutico acordou. Então, assim, vitória para entrar no campeonato, né? Veja só, 2 vitórias seguidas, só que foram muito diferentes uma da outra, tá? O jogo passado era o jogo da desconfiança. O adversário jogou mal, jogou de forma vulnerável, o Náutico estava cheio de desfalques, perdeu mais jogadores, não diferente do desfalque que teve agora, mas são jogos diferentes. Então, o Náutico montou um tipo do jogo que deu certo na medida do dar certo. A gente ficou ali desesperado com algumas situações de gols que a gente acabou dando ali para o Confiança não aproveitou. Então, se você coloca uma das oportunidades que o Confiança faz, ia trazer uma instabilidade, uma insegurança, não só para o time, como para o torcedor. Então, após o jogo, a gente somando isso, principalmente somando isso aos desfalques, você perdeu um Paulo Sérgio, você perdeu um Vinícius, você perdeu um João Mastro, você perdeu um Luiz Paulo, você perdeu um Igor Pereira. Perdão. É muito impactante, tira a sua confiança. É óbvio que isso acontece. Agora, para o jogo de hoje, veja, eu até falei para João que eu ia dizer uma pessoa que estava confiante no jogo de hoje, tá? E aqui, eu vou cometer aqui, mesmo quase que uma gafe aqui. Não era para falar o que eu vou falar agora, mas foda-se, velho. Foda-se. Tem hora que o cara liga o foda-se e fala. Eu estava desanimado pro jogo. A maioria dos torcedores com quem eu conversei estava desanimado. O clima era desanimado para a partida. Um jogo fora de casa. O Náutico não ganha fora de casa há muito tempo, sabe? E dava a impressão que faltava as peças para você conseguir chegar num jogo fora de casa, se impor e vencer. Mas tinha uma pessoa que estava confiante para a partida de hoje. Se chama Hélio dos Anjos, velho. O homem é um monstro. O homem é um monstro. Uma pessoa que conversou com ele, meu irmão, ele passou, assim, todo o desenho do jogo. O desenho, não desenho tático, não isso. Mas como as opções de jogadores que ele tinha na mão
ele tinha certeza da vitória de hoje. E tudo que ele pensou para esse jogo, meu irmão, esse jogo aqui não é só de Hélio dos Anjos, cara. Não é só a gente acreditar Hélio dos Anjos. Ele próprio vai acreditar ele para dizer assim, meu irmão, eu fiz o meu trabalho durante a semana e eu tô colhendo o resultado, velho. Porque tudo que Hélio trabalhou durante a semana, ele colocou em campo e aconteceu tudo de forma perfeita, velho. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, velho. Se sou eu no lugar de Hélio ali, eu tô desesperado, velho. Por isso que eu não sou treinador. Eu tô desesperado pro jogo, pô. Eu perdi muito jogador, pô. No meu banco só tem jogador da base, cara. Se as coisas não dessem certo e fosse recorrer ao banco, e aí? Botar pressão em cima de um Talicinho, de um Caion? Pô, até Léo Mago entrou no jogo de hoje, pô. Léo Mago tem 23 anos e estreou no Náutico hoje. Então, Hélio dos Anjos é, assim... Eu acho que Hélio vai considerar um dos jogos mais importantes da vida dele, apesar de ser um jogo de meio de campeonato, pelo que representa essa vitória, da forma que foi. É uma vitória do trabalho e é uma vitória da convicção de um da trabalho. Capacidade no trabalho dele e nos atletas que ele está treinando, pô. Porque Hélio chegou aqui e disse que a gente vai precisar trabalhar. Ele está colocando os jogadores para trabalhar. Ele ficou falando isso semana atrás de semana desde que ele chegou. Aí a gente empata um jogo, ou a gente perde um jogo, como foi o do CSA, por uma expulsão, ali foi crucial para o Náutico perder aquele jogo, e ele continua repetindo isso, e às vezes, no ouvido da gente, soa como algo de, meu irmão, eu não estou com paciência para isso não, porque eu quero é vitória. Mas o trabalho estava sendo feito. E aí é o que pesa também um treinador ter lastro, né? É por isso que a gente fala, velho. Não adianta você estar trazendo o Frederico Balestrini. Iago Brandelli. Iago Brandelli. Porque, velho, mesmo que o cara tenha algo a oferecer e ele também mereça um tempo para conseguir impor o seu trabalho, existe uma coisa que se chama paciência da torcida. Não é, assim, a palavra talvez não seja nem paciência, mas é o lastro, cara. É o lastro. O torcedor, no subconsciente dele, às vezes ele expressa, mas às vezes no subconsciente ele acredita o lastro ao treinador. Então o torcedor do Náutico, ele tem raiva do mau resultado. Ele está desesperado, às vezes fica com medo até de uma Série D, porque entrou dentro da zona de rebaixamento. João fala muito isso, né? Você tem que respeitar a zona de rebaixamento mesmo. Se você está ali, você tem que se preocupar com ela sim. É óbvio. Não adianta você ficar dando de ombros para uma zona de rebaixamento. Mas o treinador... Para uma pessoa ignorar e só focar em acesso, é muita confiança. Não pode. Então, o Hélio, ele ficou falando durante a semana, durante as semanas, que está trabalhando, e é inegável que o trabalho começou a aparecer. Quer dizer, no jogo de hoje apareceu de forma absurda, né? A gente aqui vai torcer para que isso tenha uma consistência, para que isso amadureça, para que isso se torne uma constante. Tanto é que essa consistência ela vai vindo com o tempo que veio dentro do próprio jogo. Porque o Náutico dos 10 primeiros minutos é um, o Náutico do final do primeiro tempo é outro, o Náutico do segundo tempo é outro, pô. Porque, veja, o Náutico hoje fez um jogaço, beleza? Mas no começo do jogo, quando a gente viu o Náutico pegando essa posse de bola, mas no momento inicial a bola rodando muito entre os zagueiros, é bem verdade que não ficou só ali, conseguiu progredir. Mas quem não ficou preocupado com isso? Quem não ficou com o pé atrás? Quem não ficou sem confiança de ver ali a bola no pé de Carlinhos, no pé de Raia, passando por Arnaldo? Porque, óbvio, velho, a gente vai olhar para todas as vezes que isso deu errado. Todas as vezes que qualquer coisa deu errado, né? No Náutico as coisas vêm dando errado, tudo vem dando errado há muito tempo. Então você fica preocupado. Pô, esse toque aí, daqui a pouco um zagueiro desse vai errar uma bola aí, o Náutico vai tomar um gol e tal.
E aí o Náutico consegue avançar essa bola, consegue o primeiro gol. Veja, nesse momento, o Náutico teve suas falhas. A transmissão não pegou muito bem, mas a gente viu o jogador do Ipiranga saindo na cara do gol, com Carlinhos ali atrasado na jogada, junto com o Arnaldo. Não deu para entender muito bem como é que se deu aquela jogada, porque a transmissão não pegou a origem. Teve uma bola de raia também, que ele vacilou ali e teve uma oportunidade. Não chegou a ser uma oportunidade clara de gol, mas foi uma movimentação que preocupou. Só que isso, por parte da defesa, ela vai evoluindo conforme o jogo. O segundo tempo, a defesa se ouve muito bem. E o jogo propositivo do Náutico também melhorou durante o jogo. No placar foi 2-0 no primeiro tempo, mais 2 no segundo tempo. Mas, para mim, o segundo tempo do Náutico foi muito melhor que o primeiro. Bem melhor. Muito mais assertivo. Conseguindo progredir as jogadas de forma... o espaço que o time estava dando, mas isso aí vem do resultado que o Náutico estava conquistando no momento. Mas as jogadas saíam muito mais limpas. E veja, João também citou recuperação de jogadores. É o primeiro jogo que a gente tem como referência, tá, gente? Só que a gente agora vai ter que comentar com base nesse jogo. Óbvio que a gente sabe... também, Bruno Mezenga vem de antes, por exemplo. Por exemplo, Arnaldo. muita gente registrou o jogo pontualmente necessário que Mezenga fez na partida passada. Eu já fui um pouco mais rigoroso. Eu achei que um espaço que foi dado para um centroavante, ele deveria ter finalizado mais ou até chegado a um gol. Mas muita gente, assim, pegou... Óbvio que Mezenga vinha de um zero absoluto, tá? É óbvio que ele conseguiu ganhar umas bolas de cabeça, ele conseguiu fazer pivô. Foi ele que jogou aquela bola para Caion sofrer aquela falta que teve a expulsão. Não foi um zero absoluto. Houve vários elementos, na verdade. Eu fui um pouco rigoroso ali com o Mezenga, onde eu considerei que, eu quero mais. E no jogo de hoje a gente viu esse mais. E claramente houve uma progressão da partida anterior para essa. Então, e não só com o Mezenga, né? Patrick Alain, qual foi o jogo, meu Deus? Eu não sei se foi o último jogo, mas teve um jogo desse do Náutico agora recente, que eu via, não, foi o jogo passado mesmo, eu via chamando a atenção. Olha, Patrick Alain nesse jogo, ele não foi o necessário. Precisa de muito mais. Mas tem uma coisa que eu vi, que eu já gostei muito, porque eu já cobrava muito isso dele, que a gente viu um Patrick Alain carregando um pouco essa bola, passando do meio campo. Transição. Patrick Alain precisa participar da transição. Não o jogo inteiro, mas em vários momentos. Para poder que ele participe desse jogo. Patrick Alain, ele não pode ficar, na minha visão, em momento nenhum de costa pro gol. Teve várias partidas que a gente via Patrick Alain de costa pro gol. Eu até brincava, ele tá servindo um cafezinho para o centroavante, para Paulo Sérgio. E a gente tá vendo o Patrick Alain jogando. Eu não vou chamar de recuado, gente, porque é a posição do meia. O meia precisa fazer isso. Vai ter momentos que o meia vai se colocar mais perto do ataque, até para conseguir uma oportunidade de finalização, como ele conseguiu no jogo de hoje, no segundo tempo, explodiu aquela bola no travessão. De fato, merecia o gol, a bola foi muito bem colocada. É óbvio que o meia vai ter oportunidades perto do gol, mas ele também precisa participar da construção em outros tantos momentos. É assim que o meia, ele vai carimbar essa bola em vários momentos. E sempre foi isso que a gente cobrou que o Patrick Alain participasse mais da partida. Agora, passou na mão de vários treinadores e veja só, Patrick Alain já está no segundo ano no Náutico. Ele passou na mão de vários treinadores. E até nos melhores recortes de Patrick Alain, como no começo do ano, que ele começou fazendo muito gol e participando, dando muita assistência, participando muito dos gols, mas não era da maneira adequada. E era muito por isso que ele recebia críticas. E às vezes, eu nunca quis rebater críticas que alguém fazia a Patrick Alain. Porque eu sempre senti que faltava muito dele. Mesmo que ele faça um gol, mesmo que ele faça uma assistência, a participação dele tem que se dar de outra forma. Então, quando a pessoa chegava e criticava o Patrick Alain, aí vinha um outro defensor e dizia, mas ele fez
tantos gols e tantas assistências, como é que tu tá criticando ele? O crítico ali tinha um ponto. E na partida de hoje, a gente viu a forma que Patrick Alain deve atuar. E só com o Hélio dos Anjos, como eu disse, né? É o segundo ano de Patrick Alain, já tá aí, pô, deve ter aí uns 60 jogos com a camisa do Náutico. Só com o Hélio dos Anjos que eu tô vendo ele convencer o jogador a ir pro posicionamento correto. Contra o São Paulo a gente viu isso. Ah, Atos, mas o São Paulo é natural, o Náutico tá com bloco baixo. Que bloco baixo? O Náutico jogou com bloco médio e alto boa parte do jogo. Foi. Boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. Isso, e a gente viu o Patrick Alain cruzando a linha do meio campo, conduzindo essa bola. No jogo contra o Confiança, deu para ver em alguns momentos. No jogo de hoje foi o tempo todo. E isso não tirou as oportunidades que ele teve perto do gol. Ele também se colocou lá. Então veja, o Hélio é o único treinador que treinou o Patrick Alain desde que ele chegou no Náutico, que está colocando ele de fato na posição para ele render da maneira correta. Patrick Alain não é um jogador para só produzir alguns gols e algumas assistências. Ele pode muito mais. E no jogo de hoje ele fez isso. Tem também a questão do Arnaldo. Acho que alguém citou, acho que eu vi alguém no... Arnaldo, para mim, foi muito chat. destaque do jogo de hoje, viu, Atos? Muito destaque do jogo de hoje. Muito, muito. No Eu tô chat, impressionado. Me desculpa te interromper, mas eu tô impressionado no nível de evolução de Arnaldo com Hélio. Porque Arnaldo era aquele jogador que você não notava ele tendo aquela ofensividade. Ele se tornou um jogador destemido. Ele consegue defender bem e tá conseguindo também avançar, chegar na linha de fundo para poder... Porra, velho. É trabalho do técnico, pô. Isso é uma coisa que pra mim é visível, é nítido, velho. Treinador é foda. O treinador, ele chega no time, aí ele encontra o Arnaldo e ele fica sabendo que o Arnaldo tá em baixa e ele diz, meu irmão, o Arnaldo é meu, pô. A cabeça de Hélio funciona assim, tá ligado? Arnaldo é meu, pô. Ele vai jogar agora. Não jogar de bancar ele de titular. Jogar de forma efetiva. As duas partidas que Arnaldo fez, e eu chamo a atenção para de hoje, que ele não deixou buraco na defesa, e aí também eu vou acreditar também ao treinador, porque às vezes que Arnaldo ficou no ataque, não ficou, mas foi para o ataque, e o contra-ataque se deu de maneira mais veloz, o que é normal acontecer algumas vezes, tinha o Marco Antônio muito bem na cobertura, tá? Tinha o Náutico entendendo, olha, Arnaldo foi, a gente precisa cobrir ele aqui. Teve uma bola muito clara para mim que boa parte da transição do time do Ipiranga se deu com o Arnaldo tentando voltar. Só que o lado direito do Náutico estava muito bem coberto. E aí o Náutico bloqueia até Arnaldo voltar para a posição dele. É a jogada do primeiro tempo do Ipiranga, Atos. O Ipiranga tinha claramente a intenção de pegar aquele Alanzinho de forma rápida, sabe? De tentar uma virada de jogo, de tentar um passe para encaixar nele rápido. E, meu irmão, não aconteceu nada com aquilo, praticamente. Não teve uma grande chance dali. E olha que Alanzinho, repetindo, era o jogador que mais tentava do Ipiranga, mais rápido, mais veloz. Assim, o cara que parecia que estava ligado no jogo. E não aconteceu. O Arnaldo conseguiu bloquear. Assim, outro cara que tem que citar é Ryan. Assim, hoje a gente espera muito pouco de Ryan. Hoje, para mim, é uma partida assim, muito limpa de Ryan. Conseguiram cortar algumas bolas pelo alto. Tudo bem que assim, meu irmão, aquele centroavante de Ipiranga, aquele Cristiano, assim, é um trambolhão. Coisa, assim, lastimável, assim. Assim como o goleiro deles também. O goleiro deles também é ruim, viu? O Raya teve seus pecadilhos no primeiro tempo, tá? Ele deixou o jogador do Ipiranga dar uma escapada. Teve uma bola que ele estava com a posse de bola, ele perde a posse de bola ali perto ali de fundo, depois dá na canela do cara, o cara sofre a falta. Só que no segundo tempo, como eu disse, a defesa do Náutico inteiro estabilizou. E a expectativa, Adi? A expectativa o que entrega. Ryan entregar um pouquinho já é ótimo, pô. Não, o saldo final é positivo. Não, e deixa eu dizer uma coisa, Atos. Veja, eu sou muito crítico de Ryan, velho. Eu cheguei a dizer aqui que era a pior dupla da história do Náutico junto com o Léo Coutro.
E o que eu vou dizer aqui não é um salvo-conduto para que ele permaneça com ele como titular. Ele não é titular. Definitivamente não é. Mas vai ser nos próximos jogos, né? Não, tudo bem, mas com a ciência de que ele não deve ser. De que é preciso um outro zagueiro para ser o titular. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: mais uma vez a importância de Hélio. Porque Ryan, ele, apesar das limitações, ele conseguiu dar conta. O Náutico fez 4 gols fora de casa, porra. Teve pequenas falhas, mas a defesa do Náutico saiu sem tomar gol. E é Então, gol. E... São 3 jogos seguidos assim. 3 jogos, velho. E eu não tô falando de. Não tô falando só de Ryan, tô falando todo o sistema defensivo. Porque apesar do jogo ruim contra o Brusque, não tomou gol. Lá também tomou risco, mas não tomou gol. Aí não tomou contra o Brusque, contra o CSA e agora também contra o. E é importante registrar isso, Renato. E é importante registrar isso. São 3 jogos que o Náutico não toma gol. É importante a gente registrar isso, porque muitas críticas se faz a Hélio dizendo que Hélio é o treinador que leva 2 gols, se ganhar uma partida, fez 3, mas leva 2. Pois é. Eu sempre achei muito injusto essa crítica, porque essa crítica ela vem de um lugar aonde você vê, por vezes, o time tomando, digamos assim, uma bola nas costas da zaga. Mesmo que a zaga recupere um certo pavor e medo que o torcedor tem de ver o adversário no mano a mano, ou ver o adversário numa situação interessante, mesmo que o zagueiro se recupere e não dê em nada o ataque ao adversário, aquilo ali no subconsciente deixa um certo medo do torcedor. Porque Hélio, ele é um treinador que tudo que ele faz é muito claro. É de fácil entendimento. E às vezes, por ser fácil entendimento, muita gente se sente com certa liberdade de julgar. De dizer, olha, tem gente que até hoje cita que o Náutico deixou o Mikael sozinho naquele jogo na Ilha do Retiro, onde o jogo não valia nada e no final das contas o Náutico foi campeão. Então veja, você não consegue enxergar o que é aquela linha alta que em um certo jogo não vai dar certo e um atacante vai sair na cara do gol e se ele for competente, o que na Série C, o que menos tem é atacante competente, na maioria das vezes ele vai perder gol. Eu acho que é um custo-benefício muito bom você colocar um time para propor o jogo, para a criação, tendo o ônus de se ficar um pouquinho vulnerável, porém, nas vezes que o adversário tiver uma oportunidade clara de gol, na maioria das vezes ele vai perder o gol. Porque a incapacidade de finalização é muito grande no futebol brasileiro e principalmente na Série C. E você tem todo o bônus que às vezes o torcedor esquece. O bônus de conseguir colocar mais jogadores no ataque, de conseguir propor melhor o jogo, de conseguir ser mais criativo e fazer o time jogar bola. Porque, gente, o jogo de hoje, o Náutico criando jogada em velocidade, em transição, com a bola no pé, em transição e também sem ser em transição. Aonde é que vocês viram isso com o Marquinhos Santos? Pelo amor de Deus! Marquinhos Santos, meu amigo, é Igor Pereira pegando na própria área e levando até o gol do adversário, velho. Que vai acontecer uma vez a cada 20 anos. Com todo respeito. Foi a zaga que falhou no pé de Samuel Otussania. Aí tem a sorte da bola respingar no pé de Patrick Alain para colocar ele na cara do gol. E Samuel Otussania, com toda aquela dificuldade, ainda finalizou, a bola entrou. É isso o gol. Eu não quero tirar aqui os méritos de Marquinhos Santos. Comemorei muito aquela vitória. Talvez, para aquele jogo específico e naquelas condições, era a única maneira de vencer a partida. Mas é óbvio que o Náutico teve oportunidade em vários e vários jogos de ser criativo e nunca foi. De ser propositivo e era de forma muito limitada, de forma muito acanhada. E essa sempre foi a maior crítica a Marquinhos Santos. Você vê o jogo de hoje, eu acho que o Náutico criou mais chances de gol hoje do que, sei lá, velho, metade dos jogos com o Marquinhos Santos. Foi o melhor jogo do Náutico nos últimos anos, velho.
E muito por causa Sabe por que eu tô dizendo isso? de um treinador Sabe por que eu tô dizendo chamado, isso? um treinador chamado Hélio dos Anjos. Não tô fazendo uma hipérbole, não. Só para fechar e Pode passar para fechar. vocês, vou dizer só uma coisa. Velho, Hélio dos Anjos não é barato, mas o cara entrega, velho. O cara entrega, meu irmão. Meu irmão, eu fico pensando assim, se a gente tivesse com um Júnior Rocha, um Catalá, sei lá, velho, esses caras assim, que estão aí rodando na Série C. Hélio dos Anjos entrega, pô. Teve alguém também, vou fazer uma menção aqui ao chat. Às vezes a gente não lê toda a mensagem do chat, que são muita mensagem, tá, gente? A gente costuma dar uma preferência aqui para quem manda o superchat. Um minuto para concluir teu comentário, Atos. Espera aí. A gente às vezes dá preferência para quem lê um superchat, um live pix, e por vezes a gente não coloca na tela o seu comentário, mas no meu setup aqui eu tenho a oportunidade de ler quase tudo, tá? E alguém no chat aqui disse que a Série C, os jogadores são meio que tudo igual, pô. E aí tem um pouco de verdade nisso, porque, veja, o mercado da Série C ela tem uma limitação. Não é como se agora, dia 1º de junho, fosse aparecer 50 jogadores da Série B e Série A na Série C, em todos os times, né? Juntando todas as contratações que os times vão fazer, viesse uma reca de jogador de Série B, de Série A e tal. Geralmente isso não acontece. Então sempre são os mesmos jogadores. São poucos aqueles que resolvem sair de uma divisão acima para poder se aventurar numa Série C. O que é o diferencial, e foi a mensagem que eu vi no chat, é o treinador, porra. O treinador é o diferencial. E junto com o treinador, porque veja, um Iago Brandelli, que a gente costuma brincar aqui, ele pode até ser um bom treinador, gente, mas aí eu vou me repetir. Talvez ele não tenha tempo suficiente para poder fazer o trabalho dele, porque se precisa de lastro. Muitos jogadores que são bons, que vêm aqui para o Náutico, também não conseguem jogar, pô. O Náutico está numa característica de clube diferente. Não é simplesmente, eu sou bom e vou dar certo no Náutico. Isso não é verdade. No time de camisa, João, o treinador ele precisa ter lastro, velho. Ele precisa ter lastro, porque senão a gente perde a paciência. Muito rápido, a gente passa a acreditar que uma mudança é que é a melhor alternativa. Mesmo que o cara tenha um jogo, mesmo que o cara tenha 2. Veja um co-irmão aí agora. Contratou um treinador fraquíssimo. O cara tá com 2 jogos. E eu tenho certeza que a torcida rival aí, muita gente hoje em dia, se tivesse um botão que efetuasse uma troca de treinador, iria querer a troca de treinador. Não seria chamado de burro com 20 minutos nunca. Exato. Lastro, gente. Lastro. Treinador que chega com o clube numa situação ruim precisa de lastro. Se você quiser trazer algo novo, inovador, beleza, é válido também e por muitas vezes é necessário. Eu não estou dizendo nada ao contrário disso. Mas aí você faz na pré-temporada. Aí você dá toda a pré-temporada pro cara, aí você dá os primeiros meses ali que o ritmo vai começando aos poucos, né? Você tem muito jogo de estadual, jogos mais fáceis, ele precisa mostrar trabalho, mas ele vai ter um tempo maior. Agora, se você tá com a corda no pescoço, meu irmão, não adianta você vir com fulanozinho de tal que fez um bom trabalho no interior de São Paulo, velho. O cara não tem lastro, com um time de camisa, não vai, velho. Não vai, meu irmão. E aí o Náutico tomou uma decisão, e agora eu vou passar para vocês, de uma coragem também, né? Porque não adianta, eu tenho que dar mérito também aqui a quem contratou, por ser um cara tão difícil de trazer, por ser um cara tão caro. Então, esse cara existia, que era o Hélio dos Anjos, ele estava livre no mercado, ele tem identificação com o clube e ele estava disponível, mas só isso não era suficiente. O Náutico foi lá e decidiu ser arrojado para poder pagar um bom salário para ele, confiando que ele vai conseguir atingir os objetivos, e é assim que eu espero. E que a torcida também precisa pagar, viu? João, tem algo para concluir, para a gente poder seguir? Só porque eu tinha visto um comentário aqui, Renato, passando aí, igual a Adcho fez também, que era, cuidado, era alguma coisa sobre, só foi um 4-0 fora de casa. Tipo, também não é tudo perfeito. Meu irmão, desde que a gente caiu, essa é a 3ª vitória do Náutico fora de casa. Antes só tinha tido Pouso Alegre em 2023 e ABC em 2024.
Meu irmão, isso não é só nunca, velho. É um resultado, assim, meu irmão, fenomenal. E se você. Ela sozinha já é. Se você adicionar o contexto, é que ela fica maior ainda. Então, ela ter sido só a terceira vitória, assim, é impressionante. Impressionante também o quão mal o Náutico estava jogando fora de casa, né? Para ter números tão ruins. Mas que seja a primeira de muitas aí nessa Série C, porque se quiser subir, precisa ganhar fora também. Fala um pouco sobre a importância desse gol de Bruno Mezenga, Atos. Não, eu falei um pouco no comentário inicial. É a recuperação do jogador, né? Ou assim eu espero. Pelo menos o que ele mostrou hoje, para mim, é muito mais do que suficiente. Como eu disse, no jogo passado, eu acho que ainda faltou. Quem entendeu que aquilo ali era um primeiro passo, acertou, né? Porque o segundo passo foi dado hoje e foi um segundo passo muito bom. Cara, não tem nem como você comparar as últimas partidas, e aí eu vou tirar do jogo passado, esqueçam essa partida, antes, né? Quando o Bruno Mezenga teve as outras chances, que depois ele passou um pouco escanteado, era um Bruno Mezenga, assim, que era um homem a menos em campo. Tem também aquela questão familiar que ele passou, né? A gente sempre registrou isso, mas ao mesmo tempo também a gente às vezes até não esquecia isso porque o Náutico precisava de um atacante quando o Paulo Sérgio não jogava e ele não estava entregando, e isso vai dando uma ansiedade no torcedor, isso vai dando uma certa agonia de você ver que um jogador que deveria nos entregar em campo não estava conseguindo corresponder com nada. E no jogo de hoje, assim, eu acho que o gol de cabeça foi muito importante, porque é uma qualidade dele que a gente tem que ficar mais confiante que ele vai conseguir fazer alguns gols de cabeça. O Náutico hoje, desde o início da partida, procurou cruzar muito, tá? Mas cruzar com inteligência, tendo o Mezenga puxando os zagueiros. O gol de Talicinho no jogo passado saiu desse jeito, tá? O Mezenga, ele puxa uma marcação para o Talicinho ficar livre. Na partida de hoje eu vi o Náutico tentando bastante, chegando jogadores na área, chegando o Marco Antônio, o Marquinhos também, ou o Kelvin, conseguindo fazer aquele maior volume para que, se o Mezenga não tivesse uma chance, que a bola sobrasse ali para algum deles. E toda a partida de Mezenga já estava sendo muito boa, tá? Mas quando ele faz o gol, é diferente, velho. É diferente porque centroavante é gol, centroavante tem que deixar o dele, isso dá uma confiança nele, no torcedor. Você veja, vamos supor que Mezenga não tivesse feito o gol de hoje. A gente estaria muito preocupado com o jogo do São Paulo, caso o Paulo Sérgio não jogue. De dizer, porra, beleza, Mezenga tá se recuperando, fez um bom jogo, importante, o pivô e tal, mas vai precisar de gol, velho, para poder passar do São Paulo. Aí, com esse gol que o Mezenga fez, dá uma confiança a mais de a gente conseguir colocar o Mezenga numa boa situação, seja por bola aérea ou não, e que ele consiga fazer um gol aí no jogo do São Paulo para poder dar essa oportunidade da gente passar. Então, acho que foi uma partida que irretocável, assim. Não tenho nada para poder citar de mal, de crítica ao jogo do Mezenga. Ele fez todo o trabalho que é necessário de um centroavante e ainda fez o gol dele. Um golaço, né? Eu acho muito bonito o gol de cabeça, e o de hoje em especial foi muito bonito. Eu vou colocar a Tassis aqui na live também. Fala aí, João. Ok. Só um comentário aqui. Vocês dão importância ao Santa Cruz ainda, minha gente. O time sem importância, meu Deus do céu, velho. É um gigante. Sobre o Bruno Mezenga, João. Ah, sim. Como eu comentei também no início ali, recuperação do jogador. Mezenga não tem salário para ser perdido pelo Náutico, assim. Mezenga não poderia ficar como ele estava, assim, no banco, sem entrar, sem colaborar, porque é um salário muito alto para estar nessa situação. Que bom que recuperou. Acho que o gol, eu acho que destrava mais ainda, porque por mais que centroavante tenha boas partidas, eu acho que o gol é o que realmente vai coroar o centroavante e falar, beleza, estava jogando bem, agora eu cumpri meu papel 100%. Já tinha tido ali uma chance, um bombom que ele dá o goleiro faz uma defesa muito bonita, mas o gol tira um peso gigantesco das costas
e já começa a colocar dúvida, porque, assim, Mezengue e Paulo Sérgio liberados para o próximo jogo, eu não sei se ele vai com o Paulo Sérgio, não. É porque ele fez algumas vezes a função de pivô, né? E fez bem feito, né? Assim, veja, eu sempre falo aqui na live, né? Porra, velho, eu torço tanto pro Bruno Mezenga. A dor que ele passou, a dor que a gente não pode ficar aqui querendo fazer qualquer tipo de análise, porque é uma coisa muito pessoal. Mas assim, você passar por uma perda dessas, é normal que você tenha um abalo psicológico, sabe? E aí você tem que torcer, velho, pro cara retomar, porque vem a questão salarial, vem vários fatores, sabe, no meio desse contexto todo. E quando saiu o gol dele, ele perdeu um gol antes, que eu fiquei muito arrepiado. Eu disse, porra, mas esse tipo de gol não se perde. Porque é o gol que queima o centroavante. Quando ele fez o gol na sequência, eu disse, pô, aliviou. Porque aí dá uma segurada, dá uma confiança pro jogador. Então foi muito importante esse gol de Bruno Mezenga. Júnior, é errado eu falar que o Náutico joga melhor sem Paulo Sérgio? Eu estou abestalhado por causa do resultado. É aquela coisa, né, Tarcísio? Paulo Sérgio tá machucado e Mezenga ele precisa jogar bem. Hoje ele conseguiu. Eu concordo contigo. Assim, a questão salarial de Mezenga é muito alta. Assim, o Náutico paga 70 mil a Mezenga. E aí ele tem que entrar para resolver mesmo. A questão de Paulo Sérgio aí, de brigar por titularidade e ter uma disputa realmente de vaga para forçar até Paulo Sérgio jogar melhor também, né? Tem essa questão de Paulo Sérgio não vinha bem e aí botar Paulo Sérgio para disputar a vaga com ele. E é bem por aí. E aí, João? Como tá se falando, se liga aí, meu irmão. Tem que jogar bola, velho. Tem que estar disponível, tem que jogar bola, porque tem outro que tá conseguindo fazer a função. Eu ainda acho que Paulo Sérgio pode ajudar. Tipo, eu não vejo essa diferença toda. Acho que Paulo Sérgio tem um faro de gol ali muito grande, mas Mezenga é um pouquinho mais participativo do que ele, faz mais pivô e tal. Então tem essa diferença aí, mas eu acho que o que importa agora é que a gente tem os dois disponíveis. Quando a gente tiver os dois disponíveis, a gente pode fazer essa comparação aí. Eu só acho o Mezenga um pouco mais lento do que Paulo Sérgio, e isso atrapalha um pouco ali na hora de marcar em cima, sabe? Tem essa diferença. Eu acho o oposto, Sérgio, muitas vezes ele sai da área para poder colaborar, né, na parte ali de criação e tudo. Se Patrick e Alan conseguir evoluir, talvez isso não seja tão necessário, né, João? E inclusive, assim, eu tenho uma impressão que é o oposto. Assim, eu vejo o Mezenga correndo mais do que Paulo Sérgio, principalmente para marcar e tal, para chegar. Mezenga ele consegue, no meio de campo, às vezes ele consegue voltar para pegar um volante adversário e tal. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho até o contrário. Assim. Tem até o Jorge que concorda com o Tarcísio, que é mais lento. Eu, sinceramente, tenho a impressão oposta. A gente volta agora para poder fazer, dessa vez, as estrelinhas de cada jogador do Náutico na partida da noite deste sábado. Vamos começar, senhores? Aqui com o nosso querido João e nosso querido Tarcísio. Vou começar agora para a gente poder fazer as estrelas dos atletas alvirrubros. Vamos lá. Muriel. Eu acho que 3. Acharia 4. Eu fico meio assim com a saída de bola de Muriel. Assim, ele errou hoje botou no pé do jogador do Ipiranga, sabe? Foi forte, deu umas vaciladinhas ali. Teve aquele lance que ele sai estranho da área, que se o juiz quisesse expulsar ele, tinha expulsado. Aquela solada, né? Ali eu achei esquisito, por isso que eu vou em 3 ali. E aí, eu acho que 3 é muito baixo, porque ele não tomou gol também, o Náutico não tomou gol. Acho que botaram 4 mesmo. E aí? Vamos ter que decidir aqui. Mas você votou 4, eu votei 4. 4 já foi. Então deixa 4. Vamos lá. 4 para Muriel. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Arnaldo. Para mim é 4 para o Arnaldo. Também. Para mim foi um dos melhores. Por isso que eu não queria 4 para o Muriel, tá vendo? A gente deixa o Muriel como o melhor desse campo. Mas é porque Muriel também fez algumas defesas importantes, sabe? Eu acho que cabe dar uma amenizada em relação a Muriel.
Ryan. Eu acho que 3. 2 para 3. Eu deixaria 3. Eu tô em cima do muro também, é aquele 2,5 ali, sabe? Quando é Eu 2,5, a deixaria gente bota 3 para 3. Ryan. Aí, Acho que assim, 3 tá justo. ele ganha por ninguém esperar nada dele, tá ligado? Aí ele É. ganha muito nisso. Eu acho que é isso, Vice João. Eu acho que é um pouco disso aí mesmo, assim. A régua dele é muito baixa. E isso acaba favorecendo, O individual. sabe? É, E tipo, aí, eu acho Carlinhos 3 também, e eu acho que Carlinhos foi melhor que ele. Mas como eu não espero nada de Ryan... Aí não é justo, ele pô. também Aí não é ganha. justo, aí não é justo. Não é justo. Se ele foi melhor que Carlinhos, a Rainha é 2, pô. É porque não tem 2,5, né? Não, é. Mas também tem muita opção já, pô. Imagina. Carlinhos eu deixava 3, hein, Carlinhos? 3 Deixava também, 3. deixa a dupla de zaga com 3. Eu acho que é justo. Vamos deixar 3 3. é bom, pô. 3 é muito bom. 3 é nota 7, pô. Tá bom. É. Igor Aí, vamos lá, Fernandes, eu mantenho essa média aí, de 3 também. 3 Não fez também, muita né? coisa pro Eu acho ataque, justo. Eu tô com o João. Na defesa não comprometeu, também não foi muito exigido. Auremi deixava 4. Fez É gol. porque Aí o gol acaba o gol pesando. É. Veja, É. se não tivesse gol, deixaria nota 3. Pode ser. Fez gol aí. E Atos aí, tá que é controlado com as estrelas e lá do NE45 Tá. também é controlado com as cores, ele não vai... Mas é por aí mesmo. Vocês já voltaram aí, eu botaria 5 por causa do gol, mas tá bom. Marco Antônio também fez gol. Eu acho que tem uma exibição semelhante. E tá crescendo, né? Com ele, né? 2 gols já. É. Eu acho que é manter essa média aí de Auremi. Tá. E aí, João? Eu não... É porque é foda, assim, você fazer isso só por causa do gol de cabeça. Mas eu também não vi uma partida muito espetacular de Marco Antônio, não. Mas como hoje foi 4-0, deixa em homenagem Todo aí mundo- a É porque todo mundo tem que 4-0 passar por média, fora né? eleva a É régua foda. de todo mundo, velho. Não tem como não. 4-0 fora é foda. Todo mundo tem que passar por Patrick média. Alain é nota 4-0. 5, velho. Eu acho nota Patrick 5. Alain Para é mim é o 5. melhor em campo. Não tem como. Patrick Alain foi muito bem, velho. Eu também achei. Achei roubando bola, criando jogada. Não fez Ele foi gol muito por participativo. Sabe uma coisa? centímetros. Sabe uma coisa? Vamos até abordar de uma maneira mais específica a Patrick Alain agora. Hélio dos Anjos falou sempre que busca um Jean Carlos, né? O perfil de Jean Carlos. Hoje eu vi um perfil Jean Carlos em Patrick Alain. Um estilo de jogo. Aquela marcação, ir pra cima, tudo. Claro, eu não tô querendo fazer uma comparação tão fiel, mas uma forma de jogar, sabe? Eu não sei se você viu assim, Tarcísio. Eu acho que faltava intensidade a Patrick Alain. Ele não buscava muito espaço também. Ficava se escondendo do jogo. Nesse jogo foi diferente, jogo bem melhor. E é tanto que foi, pra mim, o melhor em campo também. Enfim, não tem muito o que falar não, de Patrick Alain não. Jogo bem hoje. E aí, João? Não, eu acho o Patrick Alain um dos melhores em campo. Para mim vai ser o melhor, né? Mas dá para discutir. Jogou muito bem, conseguiu associar, apareceu dos dois lados do campo, puxou contra-ataque no cruzamento de Arnaldo. Ele dá um toque de primeira ali, faz a tabela, apareceu na transição, marcou, teve lance que ele estava roubando bola no campo defensivo do Náutico, atrapalhou batida de falta, fez tudo o que ele tinha que fazer, pô. Não saiu com gol por azar ali, porque a bola resolveu não entrar. Eu acho que esses 5 aí talvez seja o primeiro 5 que a gente marca nessas estrelas aí. o Eu primeiro achei cinco. uma baita partida. E eu acho, gente, que um 5 para um 4-0 fora de casa é justo. 4-0 fora de casa, isso aí é muito A importante. gente não vai dar 6 pra ninguém não, né? Não, 6 hoje é não. espetacular. Tem que ser. 6 é a Costa, 4 gols no Botafogo. É isso. 6 está guardado, Fica Ó, calado. Romildo aqui, ó. Pera aí, Renato. Jean Carlos muito mais jogador, mas não foi isso que eu quis dizer, não, Romildo. Eu quis falar de forma de jogar. Que é a forma que ela, inclusive, já explicou que busca no atleta, que ele tem algo semelhante a Jean Carlos. Kelvin, gente, Para mim, Kelvin vai para o bonde das 3 estrelas. também.
Tô nessa. Concordo. Teve 2 assistências, Calvin, hoje, viu? 2 assistências. A de Costas, que ele participa, dá uma de Vinícius ali. E aquela pra Aureli, né? E daquela de... Rapaz, eu me desdigo. Para mim é que são 4 estrelas. 2 assistências, meu amigo. Obrigado por lembrar, viu? Eu vou 4 estrelas também. Marquinhos eu deixaria 3 estrelas. 3. E eu gostei do primeiro tempo de Marquinhos. Eu acho que ele finalizou mal as jogadas, mas ele conseguiu ali uma troca de passe com o Patrick Alain, chegar um pouco bem no ataque. Eu concordo com 3, mas eu acho que Marquinhos foi bem importante no primeiro e deu a possibilidade do Náutico fazer aquela jogada nos 2 lados. Porque com o Patrick Alain, você só consegue aquela bola fechada quando o escanteio é pela direita. Agora ele consegue bater fechado também, porque é um destro. Inclusive, acho que é um ponto importante a gente abordar em relação a Marquinhos, porque ele foi bancado por Hélio. Tirou Talicinho, colocou Marquinhos. Marquinhos deu conta do recado. Talicinho entrou bem, movimentou e sofreu um pênalti. É mais um ponto de mérito para Hélio dos Anjos, gente. Mais um ponto de mérito para Hélio, pô. Eu acho que faltava muito. Marquinhos podia estar queimado aqui, vocês sabem. Porque se Marquinhos joga do jeito que ele chegou, eu acho que a possibilidade da gente estar completamente sem paciência com ele era muito grande. E Hélio segurou, colocou no lugar certo, na hora certa. Assim, as informações é que Marquinhos treinou muito bem essa semana e por isso tinha ganho a vaga. Eu acho que faltava intensidade para esse Náutico na época de Marquinhos Santos também, por isso que jogava tão mal. O time parecia que estava andando em campo. Não treinava, né? Hoje a gente sabe que a galera não treinava. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Bruno Mezenga. Para mim, 4 estrelas. Eu deixaria 4 estrelas também. Fez gol, fez bem o pivô em alguns momentos. Merece a moral. Voltou a ser o Bruno Mezenga. Centroavante. Teve 2 chances de gol. Um chutaço que o goleiro pegou ali. Poderia ter finalizado melhor, mas foi um baita chute. E um gol. Caion. Irmão, eu gostei da entrada de Caion. Ele deu uma movimentada, não foi? Deu uma movimentada. As substituições dela, elas foram muito assertivas, né? Foi. Eu gostei da parte de Caion. Eu achei um jogador meio que experiente em campo, velho. 3 Sofrendo estrelas, falta, sabendo... concordo. Sabendo parar o jogo. Não teve nenhum lance específico assim, mas eu gostei da participação. Talicinho, para mim, é a mesma coisa. E aí, Talicinho, Tarcísio? Eu concordo aí com o João. Mesma coisa aí, 3 estrelas. E é isso. Sofreu pênalti. Não tem muito o que falar, né? Sofreu o pênalti. Eu não sei como é que aquela jogada aconteceu, sinceramente. Mas que bom que aconteceu. Ele quebra... Desculpa. Talicinho, eu gosto de Talicinho porque ele vai pra cima e não tem medo de ir pra cima. Ele é aquele maguinho rápido, sabe? Jogador que quebra as linhas. Eu gosto pra caramba dele. E Léo Mago? Aproveitar que Atos está aqui. Bota 4 estrelas para Léo Mago aí. Não. Irmão, é o centroavante, porra. Meu centroavante chegou. Foi pênalti. Você vê. O juiz apitou a pênalti. Léo Mago tá aqui, ó. Eu deixaria 3 estrelas também. Levantou a mão, pediu, bateu. Vocês podem colocar 3 estrelas aí, mas eu tô fechado. Eu sou do jurídico Léo Mago. Não, eu deixo 3 estrelas para Léo Mago. 3. Tá bom, 3 estrelas tá bom, porra. Tá bom, mas ninguém vai falar mal do Léo Mago aqui, não. E o Enderson? O Enderson é o total sem nota, velho. 2 estrelas para ficar bonitinho? Eu ia falar isso. 2 estrelinhas para o Enderson tá de boa. Não ofende, não. E Hélio dos Anjos? 5 estrelas para Hélio dos Anjos. E dá o troféu Cook para Hélio dos Anjos? Não tem como não ser 5 estrelas para o professor Hélio. Merecidíssimo, viu? Inclusive, porque vai muito além de uma vitória por 4-0 fora de casa, né, gente? Vai muito além.
Então, Hélio dos Anjos com 5 estrelas.